amigo, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o tema liberdade. Muito se fala hoje em dia em liberdade, não é verdade? Muito se fala hoje em dia em ser livre, entre aspas. E é algo realmente bom. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, combatendo aqueles que queriam prender os irmãos em algumas coisas da antiga aliança, ele escreveu assim, Gálatas capítulo 5, verso 1: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Depois, lá no verso 13, ele vai dizer assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Em outras palavras, meus amados, o apóstolo Paulo, ele estava orientando os Gálatas a que não se deixassem enredar pelo legalismo da época, o legalismo da ocasião. Só que o legalismo não ficou lá no passado. O legalismo, ele caminhou e ele chegou até aqui, chegou até nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo, enredando a muitos. E tanto lá quanto cá, isto é, tanto naquele tempo quanto hoje, as pessoas de vez em quando caem em si e suspiram pela liberdade e buscam a liberdade. Porém, presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Nessa busca pela liberdade, alguns se esquecem de que a liberdade não é um conceito absoluto e que em muitos casos existem limitações necessárias. E nesse esquecimento, alguns há que passam dos limites plausíveis. E por isso mesmo, o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, no mesmo verso 13, depois de dizer que fostes chamados à liberdade, acrescenta: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E infelizmente é o que algumas vezes nós temos feito. Em nome da liberdade, damos lugar à carne. E dando lugar à carne, além de pecarmos contra Deus e contra nós mesmos, pecamos contra o nosso próximo, escandalizando-os, dando-lhes ocasião de se sentirem desculpados por não quererem seguir a Cristo. E Jesus, meus irmãos, tratou isso com tanta severidade que disse ser melhor amarrar uma pedra pesada no pescoço e lançar-se ao mar do que escandalizar alguém. Então a liberdade de que trata a Escritura não é liberdade para viver no pecado. Aliás, aí mesmo em Gálatas 5, Paulo vai dizer que os que vivem na prática do pecado, nas obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Então, pense nisso e use a sua liberdade com responsabilidade. Use a sua liberdade para honrar a Jesus que o salvou. E por falar em liberdade, olha que lugar maravilhoso que eu estou fazendo a gravação desse vídeo. Olha, isso aqui é liberdade, né? Um tipo de liberdade. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Fique em paz.